Bum! Tá no ar a primeira edição. Projeto piloto. Pô, a minha condição aqui de chroma key é lamentável, então hoje vamos ter esses pequenos problemas. Está no ar a primeira edição do Jornal Hoje, que é o jornal informativo aqui do Firu, o verdadeiro Hoje BR. E estamos aqui em plena free agency, que começou na quinta-feira à noite. Fizemos nosso especial, né, da free agency na quinta-feira. Acho que foi muito bom. O Mesa fez uma edição da Hora do Mesa na sexta-feira, que foi bem quando explodiu a troca do Gobert e outras coisas. Ele já fez uma análise dele. Quinta-feira, obviamente, tem o episódio 2 do Firmeza Redonda, onde vamos repercutir mais o que aconteceu aí na free agency nesses dias. Ainda tem muita coisa para rolar, né? Mas este é o jornal hoje, galera. E de tudo que aconteceu na free agency, eu acho que o mais significativo de tudo, sem dúvida, foi a guerra de tank. A guerra de tank. Então vamos lá, o que aconteceu? O Spurs finalmente foi pro tank. Após um histórico de vacilos da franquia, desde a troca do Kawhi Leonard, que sempre se recusou a ir pro tank, finalmente temos aí o Spurs indo pro tank, algo que é notório. O mercado do Kawhi Leonard, quando ele pede para ser trocado, era um pouco ruim. Ele tinha 1 ano de contrato, tinha questão de lesão. Era um raro caso, né? O Kawhi de um cara que tem problema no Spurs. Então faz qualquer um pensar do tipo, cara, se ele tá querendo sair do Spurs, as chances dele ficar na minha franquia depois desse 1 ano são baixas e tal. Então naquele mercado, nenhuma franquia quis dar os seus jovens jogadores que tinham muito valor. Então o Lakers não quis dar o Brandon Ingram, porque o Lakers sentia que poderia pegar o Kawhi de graça no ano seguinte, já que ele seria um free agent e o Lakers teria cap space. O Boston não quis dar o Jaylen Brown, porque sabia que a dupla Tatum e Brown era o futuro da franquia. E o Sixers não quis dar o Fultz, porque, bom, é o Sixers, confia no processo. Ok, então naquilo ali veio um pacotão do Toronto Raptors com DeMar DeRozan. Você não pegou nenhum jovem promissor do Raptors, tinha o Siakam, tinha o Odiano Nobe, não. Veio o Poto, Jacob Poto. E um mísero pique pelo Kawhi Leonard. Só que o pique você acabou dando sorte, era o pique 29 e e o Spurs conseguiu pegar Keldon Johnson, grande Keldinho aí da massa, bom jogador, ainda muito jovem e já um bom jogador, muito promissor. É algo aí que o Spurs vai construindo ao redor do Keldon agora que finalmente está no tank. Bom, você trocou, veio o DeMar DeRozan, você queria continuar competindo, pô, não, é o pop, é a cultura, é o Spurs, a gente não vai pra tank, sei lá o que, legal. Você tinha então a dupla DeMar DeRozan com LaMarcus Aldridge, esse era o seu Big Two. Você conseguiu uma campanha vitoriosa de 48-34, sétimo lugar, irado. Você vai lá no primeiro round e é eliminado. Mas, pô, legal, você levou o Nuggets a 7 jogos, cara, da hora, o segundo lugar do Oeste. Mas a gente tá vendo que falta coisa. Vamos pro tank agora, né? Agora é a hora do tank. Mas não, Spurs se recusa a ir para o tank. E ali naquela situação, após aquele ano, você tinha todos esses veteranos com 2 anos de contrato. Você tinha o DeMar DeRozan com 2 anos de contrato, o LaMarcus Aldridge com 2 anos de contrato, que ele tinha acabado de reassinar, o Rudy Gay com 2 anos de contrato, o Patty Mills com 2 anos de contrato, todos eles com muito valor. E você se recusou a trocar tentando competir. O DeMar DeRozan, você deixou expirar e ainda deu sorte de assinar um signing trade com o Chicago Bulls. Desse signing trade, óbvio, quando é um signing trade você já perde muito valor do que comparado quando você troca um cara com 2 anos de contrato, que é o que o Spurs fez agora com o DeJounte Murray, né? Mas o DeMar DeRozan ali vocês acabaram trocando por um pick de 2025 protegido, 2 second rounds, o aminoácido e o Tadeusz Young. Só que o Tadeusz Young, o Spurs mandou bem, trocou pro Toronto Raptors, que virou o pique desse ano, o pique número 20 do Toronto,
que o Spurs pegou o Malachi Branham. Então você ainda conseguiu mais um first round, você acabou conseguindo 2 first rounds pelo signing trade do DeMar DeRozan, para ele ir para o Chicago Bulls. Considerando o sign and trade, tá bom, mas você troca o DeMar DeRozan 2 anos antes, com 2 anos de contrato, você ia conseguir muito mais coisa. Já o LaMarcus Aldridge, você esperou e acabou dispensando ele 2 anos depois, quando ele já não valia nada, já não produzia nada em quadra, o seu time era melhor sem ele, você deu waiver, né, para ele sair fora, ele acabou assinando com o Brooklyn Nets. E você deixou ele embora de graça. Rudy Gay expirou e ele foi para outro time na Free Agency. Patty Mills expirou também. Então você perdeu aí uma cacetada de first rounds. Mas agora, finalmente você foi para o tank. E por que isso é importante? Não são só os picks que não vieram dessas trocas. Não é que, LaMarcus Aldridge valeria 2, o DeMar DeRozan valeria uns 3, o Rudy Gay você pegaria 1, Patty Mills 1, e aí nisso você acabou perdendo, sei lá, uns 6 picks de primeira rodada pro coisa. Isso é muito importante, só que mais do que isso, são seus próprios picks. O Spurs nos últimos anos pegou em 11º Devin Vassell, em 12º Joshua Primo, em 9º lugar agora o Sou Shan, perdendo aí nesse caso a disputa por Chet Holmgren, Cade Cunningham, Evan Mobley, Ant, LaMelo. Você poderia estar na disputa todos esses anos por esse picks e nunca você esteve porque você não foi pro tank. Então, até mais do que o que você perdeu, que não veio de picks de outros times, que às vezes o pick é ruim e tal, é o seu próprio pick. E agora, finalmente, o Spurs falou, chega disso, vamos pro arrebento, vamos conseguir aí na troca do DeJounte muitos assets, eles de fato conseguem aí 3 picks pelo DeJounte Murray, que é um ótimo retorno, né? O expiring do Gallinari, que já vai cair fora e já vai assinar com o Boston Celtics, e 3 picks de primeira rodada, sendo 2 desprotegidos. Maravilha. Se o Atlanta der errado, o Spurs está ainda melhor, mas melhor de tudo que agora, sem DeJounte Murray, sem Derrick White, o time vai ser ruim, vai ser um dos piores times e você vai estar na disputa pelo Victor Wembanyama. Isso é gigante para o Spurs. O Spurs que já tem aí um pique do Boston, um pique do Chicago para frente, agora eles ganharam mais 3 piques de fora e você começa a ter aí ativos para, além dos seus próprios picks, quando o time começa a ser bom, você ainda tem outros para ou fazer trocas ou de fato draftar mais ainda jovens e ter mais chances de achar um grande talento no draft. As últimas 3 temporadas do Spurs foram abaixo de 50%, né? Eles não conseguiram ter campanhas vitoriosas e sempre estavam ali naquela casa de brigar pelo play-in. Mas o bom é que também nessas 3 temporadas eles somaram 99 vitórias. E por que isso é importante? Porque com essas 99 vitórias, agora Popovich é o técnico mais vencedor da história da NBA. E o Mesa falou isso no nosso primeiro Firmeza Redonda, que ele sente que isso era importante. E agora que o Greg Popovich tem o seu recorde, é o técnico mais vitorioso de todos os tempos, ele também falou, beleza galera, vamos pro tank, vamos embora pro tank, tá beleza, tá na hora, e vai ser legal, vai ser divertido aí, treinar Keldinho, Devin Vassell, Joshua Primo, né, que ainda tem que mostrar mais coisa, e vamos, que vai ser da hora, e espero conseguir aí pegar um top pick. Esse foi a troca por DeJounte Murray, um grande troca. Você nunca imaginaria o Spurs há um ano atrás fazendo algo assim, mas foi o que eles fizeram, né? O DeJounte tá no auge do seu valor, acabou de ser All-Star, tem 2 anos de contrato. 2 anos de contrato, olha só que legal, né? Pô, quem imaginaria trocar um cara com 2 anos de contrato quando é o auge do seu valor? Mas agora eles fizeram isso, pegaram esses firsts do Atlanta e vão pro tanking com tudo. Mas aí falou em tank e, bom, rolou um negócio interessante, vocês já devem saber desse meme do Indy, né? O Brian Windhorst, um analista de insiders ali da ESPN, ele falou no First Take algo interessante, né? Ele fez um monólogo muito legal e ele falou, tem algo estranho rolando em Utah. Tem algo muito estranho rolando em Utah. Eu cheguei a twittar isso antes de vir a grande bomba da sexta-feira, que o Indy tinha um ponto, cara. O Indy tinha um grande ponto, porque se o Spurs falou, vocês estão indo pro tank, esse cara aqui, Danny Ainge, falou,
segura minha cerveja, que Tank, meus amigos, Tank é com o papai. Estamos falando de Danny Ainge, o GM que fez um dos tanques mais agressivos da última década com o Boston Celtics. Em 2013 ele acaba de assumir o Boston Celtics. O Boston Celtics era um time que vinha todo ano brigando como um contender mesmo da NBA, com aquela turma de Kevin Garnett, Paul Pierce, todo aquele time que foi campeão em 2008, foi vice-campeão em 2010 e bateu na trave em 2012, perdendo para o Miami na final de conferência, muito disputada. O Danny Ainge chega e fala, quer saber, acho que esse time não já deu o que tinha que dar. Ele faz essa grande troca com o Brooklyn Nets. Eles recebem de volta 5 jogadores irrelevantes, mas pegam 3 picks de primeira rodada, mais um swap. E nesse pacote, meus amigos, veio nada mais, nada menos que o Jaylen Brown no pick de 2016 e o Jason Tatum no pick de 2017 do Brooklyn Nets. Foi um dos grandes roubos aí. E o Brooklyn Nets ficou um time horrível toda a década até se reestruturar para repetir, né? Fizeram tudo de novo, mas não é disso que eu vou falar agora. Então o Danny Ainge tem esse histórico de olhar para um time onde ele acaba de chegar como GM e falar: tá, legal o que vocês estavam fazendo aqui, mas chega, tá na hora de ser agressivo aqui, aproveitar o mercado para ir com tudo pro tank. E 2 minutos antes do KD anunciar, às 2h54, que ele queria ser trocado do Brooklyn Nets, o próprio Brooklyn Nets fez uma troca que passou quase despercebida. E foi por causa dessa troca que o Brian Windhorst ficou com o dedinho levantado falando: tem algo muito estranho acontecendo em Utah. O que foi a troca? A troca foi: o Brooklyn Nets adquiriu Royce O'Neal por um pique de primeira rodada. É um pique ruim, tá, galera? Não é um super pique, esse pique de 2023. É o pior dos 2 piques que Brooklyn vai ter à sua disposição entre Filadélfia, o outro, acho que o próprio pique, enfim. Não vai ser um pique muito alto, porque o pique muito alto vai ficar em Brooklyn, mas é um pique de primeira rodada, indo pelo Royce O'Neal, num salary dump aí do Utah. O Utah tá perdendo esse salário, porque o Brooklyn Nets usou a trade exception que eles tinham da troca do Harden. Então, foi assim que eles conseguiram absorver esse salário. Então, o Brooklyn Nets falando: não, ei, KD, da hora, o Kyrie ficou, toma aqui, tô te dando também o Royce O'Neal, precisa de defesa nesse time, né, e tal, beleza, dei um pique de primeira rodada, vambora. 2 minutos depois, BOOM! O KD pede para ser trocado, e do lado do Brooklyn Nets fica muito louco eles terem dado um pique de primeira rodada pelo Royce O'Neal, que agora, gente, quem quer Royce O'Neal nesse time aí que vai ser Ben Simmons e sua turma? Mas, ok, isso foi feito. E o lado do Utah passou batido. Foi aí que o Brian Windhorst, com seus doidinhos levantados, falou: galera, tem algo muito estranho rolando aqui. E por que isso é muito estranho do lado de Utah? Isso é muito estranho do lado de Utah porque, vamos olhar bem, o que o Danny Ainge fez? Esses pontos eu tô falando é a análise do Brian Windhorst, que foi brilhante. Na hora que eu ouvi, eu falei: caraca! E tuitei lá também, falei: galera, tá vindo um tank monstro. Por quê? O Utah Jazz mandou o Royce O'Neal embora num salary dump. Se você tá querendo brigar, não é muito o que você vai fazer. Além de tudo, o Royce O'Neal e o Eric Paschall são os 2 melhores amigos do Spider lá no Utah. E você trocou o Royce O'Neal e você também deixou o Eric Paschall ir embora. Então, basicamente, sua estrela, você quer lá ele feliz e tal, você mandou embora os seus 2 melhores amigos. O Danny Ainge contratou um técnico de 34 anos, sem experiência de NBA, com um contrato de 5 anos. Isso é algo que você não faz se você é um time que está querendo competir. O Snyder foi embora meio do nada. Ninguém entendeu por que o Snyder foi embora. Era meio tipo, talvez... Mas é um presságio, né? Então, e quando o Danny Ainge assumiu o Boston Celtics em 2013, ele também contrata um técnico novato. Com um contrato longo e tal. Então, ele tá meio que fazendo a mesma coisa aqui. Você poderia até falar: cara, mas beleza, essa troca do Rudy Gobert pro Timberwolves é tão boa, são 4 firsts, mais um swap, mais um monte de jogador expiring que você consegue trocar por mais ativos e tal, que não tem como você dizer não. Não quer dizer que eles estão indo pro tanking, quer dizer só, você já ia trocar o Gobert. E você fala: bom, não vai ter preço melhor que esse, troquei o Gobert. E aí o próprio Woj fala
que estamos retooling, né? Reformulando o elenco para o Spider com essa troca. Então a ideia que o Woj tenta passar é que você vai pegar esses firsts e vai mandar para outros times, vai usar esses ativos, vai pegar o Patrick Beverley, blá, 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 o Vanderbilt, e você vai montar um time para o Spider. É mesmo? E por que você contratou um técnico novato por 5 anos? E por que você dispensou os 2 melhores amigos da sua estrela? Nada faz sentido. O Utah vem pro tank e vem pro tank com força. Eles não vão remontar o elenco, eles estão indo pro crime. Estão indo pro crime. Vem um tank monstruoso. Vamos analisar então o que veio nessa troca do Rudy Gobert. Rudy Gobert que tem um contrato monstruoso, tem 30 anos, o Spider já não gostava dele, era um cara que você ia trocar. No Faxina Firmeza, a gente especulou muitas trocas de Gobert, nenhuma chegava nem perto desse valor. A gente imaginava coisas como Capela, Bogdanovic, um first, sei lá, coisas muito, 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 muito menores que essa troca. Isso aqui é um no-brainer, é um dos maiores assaltos que eu já vi que o Danny Ainge acabou de aplicar, muito maior do que o assalto do Brooklyn Nets 9 anos atrás. Muito maior, gente, mas é muito maior. Isso aqui é sem precedentes, um assalto desse. Então, o que Utah tem para ir para o tank, tá? Eles têm os seus próprios picks de todos os anos. Utah tem seus próprios picks em todos os anos. Tem um lá que eles trocaram, mas é protegido de 1 a 10 e depois vai acabar virando second round. E agora, esses picks vão ser de 1 a 10. Vai ser sempre pick top 5, top 6. Utah tá vindo pro tank agressivo, além dos próprios picks. Então agora eles acabam de ganhar o pick de 2023, de 25, de 27, todos desprotegidos do Minnesota Timberwolves, que é uma franquia que costuma não ir muito bem, né? Então os planos do Minnesota não costumam dar tão certo. Esses picks podem em algum momento, óbvio, não vai ser em 2023, mas a partir de 2025, 27 podem ser muito, muito, muito valiosos. E 29 só protegido top 5, além de um swap em 26. Além disso, veio o Walker Kessler, um cara que acabou de ser escolhido no pick 22. Então podemos contar mais um pick aí na troca. O Malik Beasley é um contrato de 2 anos, por 16 milhões por ano, mas é uma team option no ano 2. Então pode ser considerado um expiring ou também pode ser trocado com algum valor para um time que queira contar com o Malik Beasley por 2 anos, porque é uma opção do time usar o segundo ano. Tem o Patrick Beverley, um expiring de 13 milhões, um cara experiente que ajuda times que queiram brigar para o playoff. Você consegue um pique de primeira rodada por isso. Você tem o Jared Vanderbilt com 2 anos num contrato maravilhoso que não é garantido no segundo ano, então pode ser um expiring, mas óbvio, não vai ser um expiring, todo mundo vai querer pegar esse segundo ano do Vanderbilt, também vale um pique. E você tem o Bolmaro, que sei lá o que você consegue fazer com o Bolmaro, é um cara que jogou pouco, que ainda pode se provar um bom jogador de NBA, mas até agora não vale muita coisa. Então você tem uma cacetada de picks aqui, você tem uma cacetada de picks, só que você ainda tem o Spider com 3 anos de contrato para trocar. 3 anos de Spider. Tem o 4º ano que é uma opção de jogador, ele provavelmente não exerce, provavelmente é estendido antes disso e vira um outro contrato, ele é muito jovem e tal, mas você tem 3 anos num contrato bem bom do Spider. Você tem o Bog, né? O Bojan Bogdanovic, um ala experiente, com um contrato expiring de 19 milhões. Isso pode ser legal para algum time, seja como expiring, seja como uma peça para você tentar ali no último ano pegar o cara, um ala experiente que já teve mais defesa, mas ainda tem alguma coisinha de defesa. Tem um bom arremesso, ótimo arremesso. Eu gosto do Bogdanovic. Tem o Jordan Clarkson, sempre brigando aí para ser o 6º homem do ano. Um cara que seria importante, por exemplo, para o próprio Boston Celtics no ano passado. Nas finais fez falta um cara que consegue vir do banco e te dar 20 pontos quando você precisa. Jordan Clarkson tem valor, 13 milhões expiring. Você soma tudo isso que o Jazz tem, você consegue, além dos seus próprios picks, 11 picks ao todo, contando com esses 4 que já vieram. Ao todo você consegue ter um time aí com 11 picks. Isso é um padrão OKC de coleção de assets. E eu acho que é isso que o Danny Ainge vai fazer, gente. Eu acho que não tem a menor chance do Spider... Tem chance do Spider não ser trocado agora, porque não é tão fácil achar um acordo. Mas não tem nenhuma chance, eu acho, do Spider passar do deadline em Utah. Ele termina o ano em outra franquia, eu tenho certeza disso. Bogdanovic não fica também, Jordan Clarkson não fica também, e aí vai depender
do que o Danny Ainge consegue aí nas trocas, mas eu vejo como um cenário possível o Jazz chegar no deadline tendo 11 picks vindo de outros times, além dos seus próprios picks. E aí, meus amigos, vai ser um dos times mais agressivos aí no tank, vai ser um dos piores times, vai ter o pior recorde, vai conseguir picks altas todos os anos, além de ter os picks dos outros times, e vai ser um processo de rebuild monstro, e aí a gente vai ver o Jazz voltando a brigar lá pro final da década. E esse vai ser o plano do Danny Ainge, igualzinho ele fez em Boston, com muito sucesso, né? Boston virou um time que foi para a final de conferência 4 vezes e agora acabou de chegar na final da NBA com a base que o Danny Ainge montou a partir do tank monstro que ele montou naquele primeiro ano em 2013. Do outro lado, galera, Tim Connelly, o presidente do Denver Nuggets, foi contratado por um salário monstro de 40 milhões em 5 anos, 8 milhões por ano, mais um kicker de participação se ele fizer o Minnesota Timberwolves como uma franquia se valorizar ao longo do tempo por causa das boas ações dele como presidente. Ele vai ganhar uma parte disso, dessa valorização do Timberwolves. Então, isso não é normal para um GM/presidente ter. É uma oferta agressiva do Timberwolves para contratar o Tim Connelly. E aí, quando aconteceu isso, a gente fica pensando, caraca, eu até fui analisar, eu falei, o que o Tim Connelly fez na vida de tão bom, né? Eu sei, o Denver Nuggets é uma franquia boa, eu acho que o Denver Nuggets ainda vai ganhar um título. Mas será que o Tim Connelly é tão monstro assim? Porque isso é um negócio que eu ofereceria, sei lá, pro Sam Presti, que sim, esse sim eu acho um monstro. Aí eu fui analisar e, assim, as decisões dele como presidente do Denver são meio erráticas, digamos. Eu não cravo que ele é um monstro. O grande acerto da vida do Tim Connelly foi draftar o Joker em 41. E isso é, sem dúvida, o melhor pick do draft, a melhor escolha de todos os tempos no draft. É o maior acerto. Só que é um acerto tão raro que não dá pra contar com isso. Não dá pra falar que essa é a regra. Nunca mais vai acontecer. O Denver mesmo, naquele ano, tinha 2 picks de primeira rodada. Naqueles 2 picks, eles pegaram o Nurkic e o Gary Harris, que não foram erros, mas ao mesmo tempo, se tivesse qualquer pressentimento de que o grandalhão da Sérvia poderia ser um BMVP, você não deixaria passar em 2 picks de primeira rodada para tentar a sorte e ver se ele estaria disponível no segundo round no pick 41. Não, você só via ali um mínimo de talento e dane-se, um pique de segunda rodada. Vou tentar esse moleque que era gordinho, mas que tem uns fundamentos doidos para um pivô, consegue passar a bola, tem visão de quadra. Vamos tentar, não custa nada, segunda rodada. E deu muito certo. Mas isso não quer dizer que porque o Tim Connelly fez esse pique, que ele é um monstro de GM. Às vezes as coisas dão certo, ainda mais tratando de pique de segunda rodada. Então eu não usaria isso muito como um argumento a favor dele como presidente. Tirando isso, tiveram acertos e erros em Denver. Então nada me faz cravar que Tim Connelly é um bom presidente. Vamos ver o que ele faz em Minnesota para decidir se ele é um bom ou mau presidente. E chegamos em Minnesota e o que ele faz é isso. Rudy Gobert por um pacote que seria suficiente para pegar o Kevin Durant. Sinceramente, esse é o tipo de pacote que você manda para pegar o Kevin Durant. E isso deve estar deixando o mercado muito doido, porque o Brooklyn Nets deve estar olhando para isso e falando, cara, olha que eles acabaram de pegar um Gobert de 30 anos. Pode dobrar o pacote para que vocês querem pegar o Kevin Durant. O Gobert é um cara de 30 anos que quando ele tiver 34 anos na temporada 2025-26, ele vai estar ganhando 47 milhões. 47 milhões aos 34 anos para um pivô que a história nos diz que alguém que tem o skill set do Gobert não costuma render muito bem aos 34 anos de idade. O preço do Rudy Gobert não era esse. A gente analisa toda semana no Faxina Firmeza e a gente sempre joga para cima o preço dos jogadores para garantir que uma troca acontece. Nunca, em nenhum cenário, a gente achou nenhum time desesperado o suficiente para fazer uma loucura pelo Gobert. Tinham times interessados, times onde o Gobert, essa âncora defensiva, seria valorizado e seria necessário para o time poder ter sucesso. Eu gosto do Gobert, eu não sou um hater do Gobert, eu vejo sentido em um time querer contratar o Gobert. O preço não era esse. Isso aqui é uma viagem completa.
houve comemoração em Minnesota. Lá em Minnesota, depois que eles pegam o Gobert, a presidência, a diretoria do time comemora e falam: achamos nosso cara. A gente analisou todo o mercado, a gente viu quem a gente queria e a gente pegou o nosso cara. Estamos felizes, hoje é um dia de comemoração. Eu respeito isso. Eu entendo você falar: porra, esse é o cara que eu quero, eu vou fazer o que for necessário para eu pegar esse cara. Eu quero a minha melhor versão como time, a minha melhor versão vai ser com o Gobert. Mas isso não é uma jornada individual, onde eu posso querer só a minha melhor versão. Digamos, eu, o Woj BR, Rafael Cardone, o Firu, quero ser a minha melhor versão, quero ser saudável, quero ter tempo com as minhas filhas. Não estou preocupado com o que a minha competição faz. Se você tá lá dando barrigada no dia do draft, pra mim tanto faz isso. Porque eu só quero saber da minha melhor versão. Mas você é um time que tá numa competição com outros 29 times. Você não pode olhar só para si mesmo. Você tem que olhar para o mercado e falar: qual é o preço do Gobert? E pagar um preço justo, um preço que faça sentido e não ser esfaqueado pelo Danny Ainge dessa forma. Isso é uma troca completamente imbecil feita pelo Tim Connolly. Esse valor é surreal. É surreal. Ele pode ser o seu cara, você pode apostar no Gobert, mas é um preço onde você não acaba com a sua flexibilidade. Você acabou com a sua flexibilidade com essa troca. Você deu um win now num pivô de 30 anos que tem contrato até os 35 anos e vai ganhar 47 milhões no último ano desse contrato. Quando inicia o contrato, o cara tem 34 anos. Você acabou com a sua flexibilidade. Porque agora você trocou o 23, 25, 27 e o 29 protegido. Você não consegue trocar o seu 24, você não consegue trocar o seu 26, você não consegue trocar o seu 28. Você ainda nem tem o 30. Quando tiver o 30, você não consegue trocar porque ele está protegido. E por causa da proteção de 29... Bom, porque você trocou o 29. E por causa da proteção de 29, você não vai conseguir trocar nem o 31, porque ainda considera o de 30. Então você só vai conseguir voltar a trocar um pique em 2032, daqui 3 anos. Daqui 3 anos você vai poder voltar a trocar um pique e só vai ser o pique de 2032. Você acabou com a sua flexibilidade. Você deu agora todos os contratos expiring, que normalmente te ajudam a uma flexibilidade. Você tem um último expiring, que é o D'Lo, de 31 milhões. E às vezes você vai estar nessa temporada, onde você já tem o Anthony Edwards, você tem essa dupla de torres gêmeas lá no ataque, que é a sua grande aposta, Cat e Gobert. E você vai olhar para aqueles 31 milhões e falar: puta, é isso que a gente precisa trocar para pegar 2 caras aqui. Você não tem mais picks para mandar para fazer uma troca do D'Lo. Você acabou com a sua flexibilidade com essa troca. Falando do fit em quadra, o Gobert é uma âncora defensiva, ok, e esse time precisava de uma âncora defensiva. Eles precisavam aproveitar, precisavam melhorar nos rebotes. O aproveitamento de rebotes defensivos do time foi o 27º da liga, era horrível em rebotes. E o Gobert vai te dar tudo isso, e o Gobert vai te dar essa estabilidade defensiva que você tanto precisava. Ao mesmo tempo, o Gobert historicamente teve problemas nos playoffs jogando contra small ball, times que colocam 5 jogadores no perímetro, porque aí você pode até largar o Gobert lá dentro, e aí ficam 4 marcando, dificulta. Se o Gobert sai, fica vulnerável ao garrafão, então os times conseguem explorar isso, e vimos repetidas vezes acontecer isso. O Clippers fez, agora o próprio Dallas Mavericks, sem o Luka Doncic, conseguiu explorar isso com o Jalen Brunson e o Dinwiddie. Então é preocupante, mas óbvio, você pode falar: cara, não, mas o problema no Jazz não era o Gobert, e eu falei isso muitas vezes. Eu não acho que o grande problema defensivo do Jazz, quando eles foram explorados nos playoffs, fosse o Gobert. O grande problema era o resto do time, que era horrível defensivamente, e o Gobert tinha que cobrir. E aqui, de fato, você tem um time melhor. Você conseguiu não mandar o Jaden McDaniels, e o guloso do Danny Ainge quis porque quis que você incluísse o Jaden McDaniels. Você bateu o pé, manteve o Jaden McDaniels, e você deve pensar: nossa, conseguimos. Cara, vocês deram muita coisa pelo Gobert, mas ok. Vocês têm o Ainge, vocês têm o Jaden McDaniels, você tem um time muito mais
preparado defensivamente para marcar o perímetro, e com isso o Gobert deve ser menos exposto, mesmo por times que jogam 5-out. Então digamos que esse não vai ser um grande problema, e com certeza essa é a aposta da diretoria para dar esse caminhão de dinheiro pelo Gobert. Mas ao mesmo tempo agora o Karl Anthony Towns vai ter que marcar o perímetro. A gente já viu essa história, a gente já viu ele tendo que sair pro perímetro também quando ele era o pivô e os outros times jogavam com 5 caras lá fora, e ele tem dificuldade nisso. Agora não vai dar pra... Ele vai ter que pegar alguém no perímetro. E se ele pegar alguém muito mais rápido que ele, muito mais atlético, ele pode se lotar de faltas, e faltas têm sido historicamente o grande problema do Cat nos playoffs, historicamente, né? Um playoff, mas um playoff agora, teve aquele antigo, tal, beleza. Mas esse tem sido um problema pro Cat em jogos importantes, faltas, e eu não gosto da ideia de que agora o Cat vai ter que pegar gente no perímetro toda hora. Enfim, eu não acho que é incrível, mas só que no ataque é onde mais me preocupa. Porque o Gobert vai ficar... A gente viu ano passado esse Timberwolves jogando. Eu acho que o Gobert vai basicamente fazer o papel do Vanderbilt, né? E ele vai de vez por todas virar o rei das screen assists, né? Vai ficar no ataque fazendo corta-luz para todo lado para abrir espaço. Isso pode até funcionar minimamente, mas o problema real é que o Gobert nunca soube punir small ball. Então, para mim, o problema do Jazz jogando contra small ball nunca foi que o Gobert lá atrás na defesa ele era punido e ele era desmascarado e tal. Eu não via isso. Para mim, o problema é que jogando contra times que não tinham um garrafão poderoso, que tava sem ninguém, na verdade, que era basicamente, lança a bola lá no Gobert e Gobert vai cravar, gira e dunk, gira e dunk. Ele nunca soube fazer isso. E eu não acho que é com o D'Angelo Russell como seu armador principal que você vai conseguir finalmente achar um jeito do Gobert punir small ball. Eu não vejo isso acontecendo. E, de novo, já falei a dificuldade que vai ser uma troca do D'Angelo Russell, eventualmente, para otimizar essas outras 3 peças principais, que é o Ant, o Cat e o Gobert. Enfim, eu acho isso muito complicado do Gobert no ataque. Ao mesmo tempo, a versatilidade do seu autodenominado melhor grandão chutador de todos os tempos. Na real é o Dirk, tá? Mas beleza. O Cat acha que ele é o melhor grandão chutador de todos os tempos. Acabou. A grande versatilidade dele, que era poder rolar lá dentro e também poder tirar o marcador dele, que normalmente seria um grandão, e arremessar lá fora, meio que acabou. O Gobert vai estar lá empacotando o garrafão, você não vai conseguir entrar muito, e você vai ter que virar mesmo elite. Só que agora não é mais elite no arremesso, comparando com o que faz um DeAndre Jordan, um Andre Drummond e outras feras do arremesso de 3. Não, você vai ter que ser elite entre os alas. Você vai ter que ser... Você perdeu boa parte do seu jogo do garrafão com o Gobert entrando lá. Eu me preocupo muito com isso. Eu não acho que o Cat... O que era mais agradável do Cat era justamente essa possibilidade dele... porque ele tem os moves, né? Ele tem os post moves, ele tem umas habilidades, ele conseguiria girar, dominar um cara e cravar na cara dele, e ao mesmo tempo, em outras horas, abrir no perímetro e arremessar no catch and shoot uma bola de 3, ou então uns mid-range, etc. Você perdeu boa parte disso. Agora você vai ter que fazer um jogo muito mais unidimensional, porque o Gobert vai estar lá dentro. E eu não gosto disso. Mas eu posso estar errado sobre o fit, tá? Eu posso estar errado sobre o fit. Esse time pode virar uma defesa top 5 da NBA e pode ser um dos melhores ataques da liga ao mesmo tempo, pode ter uma das melhores campanhas e quem sabe pode até ganhar o título, né? Mas o nível desse pacote que foi dado pelo Tim Connelly é um pacote que você só dá quando você já está pronto para ganhar e você já tem certeza. É aquele pacote, cara, falta uma peça para o meu time. E não é uma aposta, é uma certeza. Eu vou dar esse all-in e agora vamos pro arrebento. Só lesões podem nos parar. Você só dá esse pacote quando você tá nessas. E ele deu esse all-in agora para trazer o Gobert, sendo que a sua estrela é o Anthony Edwards, que jogou 2 anos na NBA.
Você deveria. Não é hora de você ter pressa, é hora de você ter calma. Ver o que ele pode fazer. Você pode até apostar nessa ideia do Cat como um power forward, jogando na 4 com um pivôzão lá. Sei lá, pega o Jacoporo, pega alguém. Pega qualquer outro cara, que não vai ser tão caro. Isso é uma aposta das mais perigosas, das que eu menos tenho certeza que eu já vi na minha vida. Se eu acho que o Tim Connelly seria julgado pelas ações dele em Minnesota, esse é um péssimo primeiro passo. Só que piorou. Porque depois de anunciarem a troca do Gobert, veio a extensão do Karl Anthony Towns. E sinceramente, para mim, o Tim Connelly, provavelmente bêbado, ele deveria ser preso depois dessa extensão de 224 milhões por 4 anos para Karl Anthony Towns. Até o início dessa free agency, o maior contrato da história era do Stephen Curry, 215 milhões por 4 anos, 9 milhões a menos do que essa extensão do Karl Anthony Towns. Obviamente ninguém vai ser louco de tentar comparar quão bom é Stephen Curry versus quão bom é Karl Anthony Towns. A distância é tão grande da distância de quão bom é Karl Anthony Towns e quão bom é Firu, o Jokic da Shopee no Zil da Anatel. Porra, é bizarro. Não tem como o Karl Anthony Towns estar nesse nível de contrato. 224 milhões por 5 anos eu já acharia um crime, mas são por 4 anos. O Embiid, que costuma jantar o Cat dia sim também quando eles se enfrentam, estendeu por 196 milhões em 4 anos. 30 milhões a menos quase. O Embiid estendeu por quase 30 milhões a menos que o Cat. E óbvio, o contrato do Steph era o maior, porque a maior extensão agora de todos os tempos foi a do Joker, né? O melhor pivô da liga, o BMVP, acabou de estender por 270 milhões, mas é em 5 anos. E na média, o contrato do Joker, 54 milhões. Você faz 54 vezes 5, dá os 270 milhões. São 54 milhões por ano nesse novo contrato que o Joker vai ganhar. Os 224 milhões aqui do meu amigo Karl Anthony Towns são 56 milhões por ano. Ele está ganhando 2 milhões a mais por ano do que o Joker, que é o maior contrato de todos os tempos. Então, na prática, anualmente, o contrato do Karl Anthony Towns é o maior contrato de todos os tempos da história da NBA. No Karl Anthony Towns, um cara que nunca conseguiu liderar a sua franquia aos playoffs e que agora que o Anthony Edwards vai tomando bastão para ser o número 1 da franquia, eles finalmente chegam aos playoffs. Nos playoffs, o Ant foi o melhor jogador do time. O Cat às vezes não conseguia ficar em quadra por faltas. Quando conseguia ficar em quadra, era decepcionante. Teve aquele jogo onde o time ia melhor sem ele. Quando ele entrava, perdia num jogo chave na série contra Memphis. E você vai lá e dá essa bolada. O que isso significa? Esse contrato ainda não está valendo esse ano, né? Então esse ano são 72 milhões para Gobert e Karl Anthony Towns. 72 milhões dos 126 milhões disponíveis aí de cap space. No próximo ano, o Dillon é expiring. E é o último ano do Anthony Edwards ainda no seu contrato de rookie. Talvez seja a sua grande chance de arrumar de vez esse time. Se não conseguir lá, cara, depois já era. Porque vai vir essa extensão insana. Então, ano que vem é a última chance, porque você vai ter, nos seus 3 principais jogadores, 77 milhões de Cat e Gobert, mais 13 milhões do Anthony Edwards, 90 milhões. Você vai ter um cap space aí disponível. Kyle Anderson vai ser um expiring, Taurean Prince vai ser um expiring. Você vai ter alguma flexibilidade ali, principalmente para pegar free agents. Você consegue despachar Kyle Anderson e Taurean Prince, se precisar, e trazer esses free agents. E talvez seja a sua grande chance. Se você perder esse bonde, aí já era, meu amigo. Porque a partir de 2025, você vai pagar uma bolada para o Anthony Edwards, mas só de Cat Gobert, você vai estar pagando 94 milhões. São 94 milhões para Cat Gobert
no ano de 24, 25 e 100 milhões no ano de 25, 26. Então, mesmo que exploda o cap space em 25, 26, que pode chegar para 170 milhões o cap space, você já vai estar com muito mais da metade só nesses dois jogadores, e Anthony Edwards também vai comer uma boa parte do seu cap space, você não vai ter flexibilidade. Então é melhor que essa aposta dê muito, muito certo. E eu, obviamente, não acho que vai dar certo, e mais do que nunca, os picks do Wolves serão muito valiosos para o Utah Jazz, que acabou de começar esse tank monstruoso. Eu acho surreal que esse time tenha dado esse all-in tão cedo. É uma falta de visão de entender que Anthony Edwards é o seu futuro. E o Anthony Edwards está muito cedo na carreira dele. Não dá para tão cedo na carreira do Anthony Edwards você já comprometer todo o futuro. Talvez em 2025, em 26, você descubra, caramba, é disso que o Anthony Edwards precisa. E você não vai conseguir fazer as trocas que precisam para arrumar o time para o Anthony Edwards. Então, a sua aposta, você falou, Anthony Edwards, legal, foda-se você, o cara é o Cat, e eu vou montar o time para o Cat. E foi uma aposta que pode muito bem não dar certo. Tem muitos motivos para essa aposta não dar certo, e você deu um all-in numa aposta. Eu acho que apostas tão arriscadas não podem ser all-in. Você pode até apostar. Você podia falar, vou pegar o Capela, vou dar um pique, vou pegar o Poro, vou dar um pique, próprio Gobert, porra. Você podia pegar o Gobert por um valor que faça sentido. Não essa porra desse valor, esse não era o valor do Gobert. Nenhum time estaria perto de dar um valor desse pelo Gobert. Nenhum time nunca daria nada nem parecido pelo Gobert. Se desse 2 piques e um jogador, eu aposto que isso ia acabar sendo o melhor pacote. 2 piques e uns bons jogadores, sabe? E você deu um all-in. Você deu um all-in, acabou com sua flexibilidade, e eu achei muito triste para os torcedores do Wolves, que finalmente voltaram a sonhar. O time finalmente voltou para os playoffs. O time tinha uma base legal. Vanderbilt da hora, Jaden McDaniels da hora. O Pat Bev chegou, trouxe a gente para os playoffs da hora. Tava tudo da hora. Era tentar encaixar, ver se o Ant virava de vez o franchise player, etc. E aí, meus amigos, Tim Connolly cometeu o crime, um dos maiores crimes que eu já vi, e é um crime duplo, que é a troca do Gobert e essa extensão cabulosa, surreal, inacreditável do Karl Anthony Towns. Eu acho que essa é a história mais importante. Tudo que rolou até agora, KD, blá, blá, a história mais importante é: temos novos times indo pro tank, e vai ser agressivo. E é uma nova era que começa, porque a partir de agora, OKC, Houston, Detroit, Orlando, esses times vão começar a sair da era do tank. Eu acho que eles têm mais, no máximo, ano que vem. Os times que ficarem mais devagar, mais 2 anos, esses são times que começam a sair da era do tank. E essa era do tank na qual estão entrando Spurs e Utah Jazz são para os próximos 5, 6, 7 anos. A gente vai sempre falar desses caras no tank. Então, por isso que eu digo, é uma mudança de paradigma das forças da NBA. Eu acho que é algo gigante, é a maior história. A gente não estava esperando por isso, nem do Spurs, nem do Jazz. E essa, de longe, para mim, é a maior história da Free Agency até aqui. Sabe? A gente acabou de ver uma troca histórica. E é histórica, a gente vai falar dessa troca para os próximos 15 anos. Pelos próximos 15 anos, vamos falar sobre essa troca do Gobert para o Wolves. É uma troca surreal. Bom, não sei se vocês curtiram o formato, não sei se vocês curtiram as imagens, escolhas de imagem e tal, mas espero que tenha sido legal. Próxima. Valeu.